leitura que nós fizemos nos últimos versículos. O que é que diz os dois últimos versículos que lemos em João 8? É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Mas não em João 8, em Lucas 22. Agora vamos para Lucas 22, a continuação do nosso estudo. Chegamos ao versículo 47, Lucas 22, 47. Nós vamos ler até o 53. Quero os irmãos bem atentos, que nem Beatriz está olhando para mim. Aí quando eu falo o nome dela, ela tirou. Aí, muito bem, Bia. Atenta demais. Concentrada. Quando a gente fala o nome dela, ela tira o rosto, porque a gente já sabe como Bia é, né? Dá uma de durona, mas por dentro é uma manteiga derretida. Lucas 22, irmão, do 47 ao 53. Diz a suficiente palavra de Deus. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nos pomos aqui, rogando antes de tudo, Senhor, a tua graça sobre nós, que temos, ó Deus, a incumbência de trazer a exposição da tua palavra, Deus. Aqui no momento de estudo, no momento, ó Deus, matutino, no teu dia. Depois, ó Deus, de preparados os nossos corações e as nossas mentes, por meio do cântico, da oração e também da leitura da tua palavra, ó Deus, que se harmoniza a leitura continuada com o estudo, e agora vamos proferir, que tudo isso, ó Deus, seja conduzido e dirigido pelo teu Santo Espírito, para que possamos falar da tua parte. Tu sabes, ó Deus, como estamos, cada um daqui, os que aqui concorreram para esse lugar. Sabes das suas mentes, dos seus corações. Nós te rogamos agora, Senhor, que de forma especial, teu Espírito, ele haja trazendo significado às palavras, ó Deus, que iremos proferir. Tu sabes cada uma delas. Que teu Espírito dê compreensão e entendimento. Que teu Espírito aplique, ó Deus, independente da condição, independente da idade, da capacidade, ó Deus, intelectual, cognitiva, porque a tua palavra é espiritual e ela é discernida e entendida espiritualmente. Então esse trabalho, ó Deus, não é nosso. Tu nos dás a compreensão, ó Deus. Vem de ti. Então, é por isso que nós te pedimos, rogando a Deus, porque sabemos a importância de entender a tua lei. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Viram, irmãos, que Jesus estava no templo, era o costume de Jesus. Vimos no início da leitura também do capítulo 8, que Jesus, versículo 1 diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Por quê?
porque era comum. Lembra os irmãos sempre do ambiente. Olha, quero que os irmãos visualizem isso. Ajuda muito a entender esses ensinamentos. Tá, irmãos? A compreensão aqui. Nós estamos com Jesus agora, nessa leitura que nós fizemos, de Lucas 22. Jesus está no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Jesus foi para um lugarzinho reservado. Um ambiente lá que foi denominado, dado um nome lá. Quem é que lembra desse nome? Irmã Michele lembra desse nome? No Monte das Oliveiras, onde estava Jesus. Getsemane, muito bem, irmã. Jesus subiu com os seus apóstolos. Subiu com quantos apóstolos? Hã? Emily, quantos apóstolos Jesus tinha? Hã? Quantos? 12. E Jesus estava lá no Monte das Oliveiras com os 12. Era? Marina. Era não. Estava com quantos, Abraão? Só 4. E os outros estavam onde? A leitura disse. Jesus estava com quantos apóstolos? Vamos lá. Estava com 11. Em partes. 8 ficaram numa entradinha lá. E 3 foram com Jesus para o Getsemane. Quem eram os 3? Vou perguntar a você não, viu, Aline? Quem eram os 3 que estavam com Jesus no Getsemane? Hã? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, estava no Getsemane. Mas era Pedro, Tiago e João. Estavam com Jesus. Esse é o contexto. Jesus se retirou para quê? Para orar. Jesus se retirou para orar. E essa oração foi aquela oração, Ludmila, que tem um registro na Bíblia, só Lucas registrou isso. Que a oração dele foi tão intensa, ele estava tão angustiado, que aconteceu algo assim extraordinário. Que foi, Ruth, que aconteceu quando Jesus orava, que foi extraordinário? Lembra não? Não, pode dar dica não, Simão. O suor dele, né, se misturou com sangue. Ele suou sangue. Esse é o momento que nós estamos aqui com Jesus, aqui na história. Ele disse aos discípulos: orem para que não caiam em tentação. Aí nós aprendemos na lição passada a necessidade de permanecer orando, porque os discípulos começaram orando. Eles oravam um pouquinho e dormia. Oravam um pouquinho, aí Jesus voltou. Aí disse: mas vocês orem, e eu estou orando, e vocês orem também. E eles dormiram. E ele volta novamente e se angustia. E ele é consolado por um anjo, porque Deus não abandona seus filhos. E nós procuramos meditar, irmãos, que nos momentos de angústia, de dificuldade, o que o crente tem que fazer é orar. O que você tem que fazer? Você não tem que se desesperar, você não tem que cair numa deprê. Se você tem que entrar no seu quarto e fechar a sua porta, não é para ficar no escuro, sem querer ver ninguém. Você não topa ninguém. Tem essa expressão? Não. Se você não tiver para ninguém, é porque você está com Deus, com Cristo orando.
É isso que ele tem que fazer. Cristo está mostrando isso. Ele ia. Por que a angústia dele? Por que ele estava angustiado? Por que trazia isso? Jesus estava suando sangue. Quem é que pode me dizer? Quem é que voluntariamente pode me dizer, para eu não citar o nome? Por que ele estava angustiado? Como? A hora. Olha, essa palavra é importante agora no nosso estudo. Estava aproximando a hora. Viu em João 8 que ainda não era a hora. Mas agora começa, nesse texto aqui, a hora. O ápice da angústia de Jesus, preste bem atenção, era que ele ia receber sobre si o pecado dos eleitos. Ele não ia receber sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele não ia receber sobre si o pecado do mundo todo, de todas as pessoas do mundo, porque se ele recebesse sobre si o pecado do mundo todo, todos seriam salvos. Concorda comigo? Se ele sofresse pelo pecado de todos, o pecado de todo o mundo seria pago. E não precisaria, todos seriam salvos, mas não. Ele tomou sobre si o pecado de muitos. Isaías diz isso, em Isaías 53. Então, ele iria, atentem bem, ele ia sentir a presença do Pai dele, só que agora em justiça e juízo. O Pai nunca o abandonou, mas haveria um momento em que ele iria sentir a presença do Pai em juízo. Então ele se angustiou. A gente não se angustia, né, com o nosso pecado, né? Quando você está orando, você nem sua. Quanto mais suar sangue. A gente devia se angustiar com o nosso pecado. A gente deveria prantear os nossos pecados. Chorar os nossos pecados. Mas Cristo fez isso pelos nossos pecados. Exatamente. Então, Cristo estava angustiado porque ele estava iria tomar sobre si o pecado daqueles a quem ele ia salvar. Ele veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Eu enfatizo isso para os irmãos, porque Cristo veio cumprir sua missão, e ele cumpriu a missão. Ele é o Salvador do mundo, sim. Mas a gente sempre tem que entender que mundo é esse. Ele é o Salvador do mundo. Do mundo que nele creu. Daqueles que nele creu. Então ele veio salvar. Ele disse, nada se perdeu, nenhum dos meus se perdeu. Essa é a angústia. Mas, veja só, isso aqui é o momento de você entender a atmosfera que estava ali. Ele estava ali com 3 discípulos de forma reservada, orando. E falando com os discípulos dele, dizendo, vocês precisam orar. Não deixem de orar, para que vocês não caiam em tentação. Aí veja o versículo 47. Falava ele ainda. Então, essa fala, entendeu? Depois desse momento de angústia, depois da oração, Jesus estava falando, e aí chegou uma multidão. E um dos 12 que não estava lá, só tinha 11, Judas, que vinha à frente deles, comandava,
era o cabeça ali daquela turba, aproximou-se de Jesus para o beijar. Esse beijo de Judas anunciou a hora em que as trevas iriam triunfar momentaneamente. Preste bem atenção. Esse beijo anunciou a hora em que as trevas iriam triunfar momentaneamente, ao menos de maneira aparente para aqueles que tramaram contra Jesus e tinham certeza de que o momento era decisivo e favorável para eles. Então, ele pegou Jesus conversando com seus discípulos, eles olharam assim, ele estava desprevenido. O plano deu absolutamente certo. E tinha todo um plano, irmãos, aqui por trás. E olha, Cristo estava dizendo o quê para seus discípulos? Orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, olha, isso aqui indica que o enfrentamento do poder das trevas pode ocorrer a qualquer momento. E, invariavelmente, esse momento será um momento favorável para os inimigos do Evangelho. No caso de Cristo, estava aqui à noite, longe dos olhos da multidão que o ouvia no templo. Eles estavam todos armados, tinha uma proteção policial, tinha dois grupos, não é grupamento não, mas tinha duas categorias de soldados ali. E os discípulos eram em 11, porque Judas estava do outro lado. Não podia fazer nada, irmãos. Não podia fazer nada. Então, o tempo dos inimigos, o tempo das trevas, quando ele ocorre, normalmente ele ocorre favorável ao inimigo. Não é favorável aos cristãos. É favorável ao inimigo. Percebam, vamos lá, preste atenção aqui. Escutem bem. Cristo foi, abre aspas, surpreendido, fecha aspas, por aquele momento. Os seus seguidores mais ainda. Os apóstolos, sim, é que foram surpreendidos. Cristo não foi. Foi para o pessoal que estava vindo lá. Por quê? Judas e os principais sacerdotes, o sumo sacerdote e os principais do templo, os anciãos, eles haviam tramado tudo. Eles tinham à sua disposição um destacamento de soldados romanos. Não diz a quantidade, mas era uma quantidade razoável. Você não vai deslocar um soldado ou dois romanos para fazer. Eles não vão. Junto com eles, além dos soldados romanos, tinha a guarda oficial do templo. Eles estavam bem preparados com lanternas, com espadas, com paus. Eles tinham aliciado pessoas para dar suporte nessa empreitada. Irmão, se fosse só Judas, com um sacerdote ou outro ali, o destacamento romano já era mais do que suficiente para prender Jesus, os discípulos e quem estivesse lá. Mas veja, houve um quantitativo bem significativo, uma multidão com a lanterna. Nós vamos com a lanterna para não deixar ele fugir. Nós vamos iluminar tudo, todo mundo preparado com as lanternas, como quem vai caçar à noite. E ninguém fica de mão vazia, porque ele pode resistir. Então, era paus e espadas. Então, atentem, o momento dos inimigos do Evangelho normalmente ocorre, a hora das trevas ocorre num momento muito propício para eles. E despropício, digamos assim. Não é propício para os filhos de Deus. É certo, irmãos, que para Cristo não havia novidade naquilo dali, ou surpresa. Mas, e para seus discípulos? Aí essa é a perspectiva que eu quero trazer no estudo dessa manhã. E para seus discípulos? Como eles reagiram? Como Cristo reagiu? Então o título do nosso estudo é A Hora do Poder das Trevas.
E eu quero trazer para os irmãos uns aprendizados de como nós devemos reagir a esse momento. Porque esse momento vai acontecer. Essa hora vai acontecer. E ela acontece na vida dos cristãos em muitos momentos. Lembre-se, João 8 disse: não prenderam ele, não pegaram ele, porque não era a hora. Mas agora chegou, então a hora do poder das trevas chega na vida do cristão. É o momento em que parece que os inimigos, eles vão vencer. Eles vão triunfar. Se esse momento vai chegar e é um momento propício para os inimigos, como nós devemos reagir? Como entender isso? E nas nossas vidas nós estarmos preparados para esse momento. Cristo estava. Vamos olhar? Vamos ver como foi que Cristo reagiu e vamos aprender as lições. A primeira lição que eu quero trazer para os irmãos é essa. A hora do poder das trevas, ela chega, e ela chega por meio dos filhos das trevas. Vamos lá. Falava ele ainda, versículo 47, novamente, 47 e 48. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o filho do homem? Irmãos, enquanto os filhos da luz se reúnem para orar, enquanto os filhos da luz se reúnem para estudar a palavra, para estarem em comunhão, para desfrutarem dos meios de graça, os filhos da treva se reúnem para tramar contra o reino de Deus. Presta atenção. Aqui eu quero trazer logo uma primeira aplicação para a gente. Qualquer reunião, ouça bem, qualquer reunião, qualquer conversa, qualquer acordo que seja feito contrário à vontade de Deus, está de acordo com o poder das trevas. Eu vou repetir. Qualquer reunião, qualquer conversa, qualquer acordo que seja contrário à vontade de Deus, está de acordo com o poder das trevas. Não precisa ser só Judas, os inimigos declarados, não. Deixa eu lembrar de novo de Pedro. Jesus estava conversando com Pedro e dizendo: importa que eu seja morto e tal. E Pedro disse: nunca, Senhor. O que é que Cristo disse? Arreda Satanás. Essa fala de Pedro estava de acordo com o quê? Com o reino de Deus? Ou com os filhos das trevas? Filhos das trevas. Então, nós, irmãos, temos que ter cuidado, porque a gente pode nos reunir, a gente pode fazer uma reunião, ou estar numa conversa informal, e estar colaborando com as trevas. Cuidado. Então, essa é a primeira lição aqui, nesse tópico. Ou, não lição, mas uma aplicação. Porque, irmãos, há um momento em que vai ocorrer uma convergência de fatores. Oh, isso aqui é fantástico. Onde eles se alinham, combinam e dá certo, vai ter esse momento que as coisas vão convergir. Está aqui, está aqui, está aqui, tá. Olha o momento das trevas. Irmãos, esse episódio aqui está relatado em todos os evangelhos. Está lá em Mateus 26, está lá em Marcos 14, está aqui em Lucas 22 e está lá em João 18, do 1 a 11, se eu não me engano. Tudo isso está relatado nos quatro evangelhos. Marcos nos mostra, nos diz que o beijo seria o sinal para prender Jesus e levá-lo, diz o texto, com segurança. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que os filhos das trevas normalmente agem de forma dissimulada, escondida, com sorrisos e beijos, mas por trás encontra
encontra-se a verdadeira intenção. Como é que, irmãos, Judas chegou, irmãos, com um arsenal atrás dele, gente, mas como foi que ele se dirigiu a Jesus? Isso é uma figura, irmãos. Na frente está o sorriso, na frente está o beijo, na frente está o elogio. Como é que Mateus diz assim que Judas se dirigiu a Jesus usando a expressão de rabi, mestre. Na frente o respeito, por trás a traição. Exatamente. E aí se pergunta, irmãos, quantas atitudes pecaminosas não têm sido tomadas em nome de Cristo? Quantas decisões nas igrejas? Decisões erradas contra o reino de Deus são tomadas usando essa expressão, em nome de Jesus. Quantas orações não são feitas? Quantas vezes o nome de Deus não foi usado a serviço da morte, da traição, da perseguição, da tortura, da exploração e da dissimulação? Quantas vezes? Eu quero trazer só um exemplo bíblico. Aqui é para nós ficarmos atentos. Isso não acontece só, não aconteceu. Não, isso foi com Judas, pastor, foi uma coisa específica. Irmãos, isso acontece todos os dias, ao longo da história. Na Bíblia, tem um exemplo de uma filha de Belial. Filha de Belial é filho de Belial, é filho de Satanás, chamada Jezabel. Ela, para satisfazer o desejo pecaminoso do seu esposo, olha só, ordenou que fosse feito um jejum. Conseguiu falsas testemunhas para acusar Nabote de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. E Nabote morreu. Então veja, olha, presta atenção. Nem sempre, irmãos, os inocentes são livres da hora do poder das trevas, viu? Isso é outra coisa que a gente precisa incorporar muito na nossa mente. Você acha que todas as vezes o cristão vai ser livre da hora das trevas? Não vai sofrer nada? Vai ser livre da morte? Livre de um acidente? Livre de um assalto? Livre de uma violência? Mas não. Nabote morreu. Urias morreu. Urias, irmão, nem bêbado, cometeu não vou dizer bêbado, sob o efeito de muito, tomou uma atitude contrária. Foi levado para a frente da batalha e morreu. Então, de novo, aquela teologia, aqueles ensinos que vá, meu filho, olha, os filhos de Deus pode ir, nada vai lhe acontecer, você vai passar, as cobras vão lhe picar, você vai morrer, você vai pisar as coisas, não sei o quê. Irmãos, não tem a aplicação errada, não tem base bíblica. Urias errou, irmãos, ali naquela atitude dele, a Bíblia está dizendo que ele não errou nada. O homem estava lutando na batalha, alguém cobiçou a mulher dele, cometeu adultério, chamou ele para uma emboscada, quer dizer, chamou ele para uma artimanha, ele não caiu na artimanha, depois botou uma emboscada e ele morreu. Nabote não tinha nada, estava cuidando da sua vinha. Acabe desejou, disse que não, o terreno aqui é vizinho meu, se eu expandisse aqui, rapaz, olha, pense, estou com um arquiteto aqui, o arquiteto disse que era esse terreno aqui era
perfeito para o meu projeto. Tu quer outra, Nabote? Pode dizer qual é que você quer. Qualquer uma eu lhe dou, que sou o rei. Quer não. Quer vender? Diga o preço. Quer não. Se é minha herança, eu vou vender a herança. A herança. Era a terra, né, que era dada. Cumprindo a lei, né? É não. Qual foi o resultado dele cumprir a lei? Morreu. Covardemente. Falsamente acusado. Quem saiu dali como um blasfemo? Quem foi? Nabote, não foi? Foi feito um julgamento público, irmão. Todo mundo ficou sabendo. Tinha testemunhas falsas, filhos das trevas, mentindo. Então, nem sempre os inocentes serão livres da hora do poder das trevas. Agora a questão é como reagir a essa hora. Entendeu? Você já fica sabendo. Se é um filho de Deus, uma hora vai vir para você. A coisa vai surgir. Quando aparecer testemunhas, como é que você reage? Vamos olhar para Cristo. Como foi que Jesus reagiu? Quero ver a resposta dos irmãos a essa situação especificamente. Como foi que Jesus reagiu? Quando Judas chegou e o beijou, como foi que ele reagiu? Pode responder aí os irmãos. Questionou. Tem outra maneira da gente classificar essa atitude aí de Jesus. Realmente foi um questionamento, né? Foi uma pergunta, mas essa pergunta tinha uma pergunta com um quê de que arrisca? Não tem problema não. Não era ironia não, Não. Ele está com um beijo traís o filho do homem. Não, ele tá como fazendo, irmãos, uma exortação. Judas, tu vai trair o filho do homem com um beijo? Tu vai fazer isso mesmo, Judas? Tu vai fazer isso mesmo? Foi uma exortação, irmãos, uma advertência. Ele reagiu dessa forma. Como é que o crente pode reagir a uma situação como essa? Você pode dizer, mas você vai fazer isso mesmo. Você tem certeza do que está fazendo. Você pode dizer, você tem ideia das consequências do que você está fazendo. Você vai enfrentar Judas. Não é o julgamento dos homens. Você vai enfrentar o julgamento de Deus, Judas, que conhece mente e coração. Foi isso que Cristo fez. Irmão, Judas não maltratou. Jesus não maltratou Judas. Não fez pouco caso de Judas. Não cuspiu no rosto de Judas. Não menosprezou Judas. Não virou a face para não ser beijado. Fosse a gente, hein? Só, ei, fica aí mesmo. Fique, olha, não chegue nem perto de mim. Cabra, aqui como é que no Nordeste caba de peia, não é assim? Caba de... Fez não, irmãos. Judas, você vai fazer isso mesmo, meu querido. Irmãos, isso é até uma ação de misericórdia. Eu arrisco até a dizer isso. Jesus sabia que ele ia fazer, mas... Ó, tu tem um segundinho para
para dar um passo para trás dessa tua intenção. Para que tu não tenha ideia das consequências dessa tua atitude. Tu não tem ideia, Judas. Você pode reagir assim, irmãos. Para com aquele que está lhe fazendo mal, ou que vai lhe fazer o mal, ou que deseja fazer o mal. Advirta, exorte. Isso trouxe, irmãos, essa atitude de Judas trouxe sobre si condenação, uma grande condenação, principalmente porque ele foi dissimulado. Lembre-se os irmãos, né? Naquela perspectiva, Judas traiu Jesus, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Uma atrás da outra. Quem recebeu perdão? Pedro. Aqui o que é terrível também, irmãos, é a demonstração de falsa bondade quando você está fazendo mal. Isso é horrível. Isso aí para Deus, irmão, Deus é justo, Deus conhece o coração e a mente. Irmãos, olha, a gente escapa dos olhos humanos, sabe? Você escapa, você se livra 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ninguém sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, nós temos que ter muito cuidado. Com um sorriso ou um beijo, nós podemos estar traindo Cristo e ser contado como filho das trevas. Mas como é que nós devemos reagir a esse momento? Como Cristo reagiu. Outro ponto. Que está intimamente ligado a esse. A hora do poder das trevas não deve ser enfrentada com as armas das trevas. Eu vou repetir. A hora do poder das trevas não deve ser enfrentada com as armas das trevas. Olha o versículo 49. Os que estavam ao redor dele, nessa hora, irmão, já chegaram os 11, né? Ou os 8 que faltavam. Já chegaram os 8 que faltavam. Já não estavam só os 3 e Jesus. Chegou aquela... Ora, chega Judas, com uma multidão de gente. A Bíblia fala multidão, gente, tocha, arma. Os discípulos que estavam lá na entrada do Getsemane correram para ver o que era aquilo. E lembre-se, eles tinham 2 espadas. Jesus tinha falado antes sobre isso, irmãos. É que eles não entenderam. Jesus disse isso: eu vos mandei sem bolsa, sem alforge. Agora, quem tiver, guarde. Quem tiver espada, venda o alforge e compra a espada. Aí eles disseram: temos 2. Aí Cristo disse: basta. Só que eles não entenderam a lição. Eles não tinham compreendido. E tanto que não compreenderam, porque disseram aqui agora: Senhor, feriremos, eu tenho 2. Ele pode ter um bocado, mas eu sou valente. E o cara que usou a espada era valente. Eu não tenho medo não, pode vir não sei quantos, eu morro agora, Senhor. É hora disso. O que está dizendo? O que é que Cristo diz? Vamos ver como é que ele age. Versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Uns perguntaram e outro não esperou nem a resposta. Jesus não teve tempo nem de responder, irmãos. Ele já fez uso da arma. Ele diz assim: oxe, Jesus disse há pouco tempo que era para a gente tá com a espada. E agora eu estou com a espada. E agora é hora de usar a espada. Não vou nem perguntar. Vou nem perder tempo. Já derrubo logo uns 2. Eles não estão nem esperando. Eles não sabem nem que a gente está com espada.
Irmãos, o cristão, irmãos, tem uma tendência ativista, principalmente em momentos de tensão. Um conhecido escritor bíblico disse que os soldados serão sempre em maior número do que os mártires. Os soldados serão sempre em maior número do que os mártires. É muito mais fácil, irmãos, jogar-se no trabalho para Cristo do que sofrer por Cristo. Tem muito cristão que ele está disposto a dar tudo. Tem gente que não está nada, é preguiçoso. Tem que ser empurrando, puxando. Mas é crente. Aí o cara puxa, empurra, ajuda, se abaixa, levanta. Mas tem outros que são ativos, eles estão dispostos a trabalhar muito. Pode botar coisa para fazer que ele trabalha. Agora, não consegue sofrer por Cristo, não. Consegue trabalhar, mas sofrer não consegue, não. Sofrer por Cristo, irmãos, é muito mais difícil. Trabalhar, você trabalhar para Cristo, trabalhar na obra, você pode estar com muitos tipos de motivação. Ou são várias as motivações, empolgação, partidarismo. Tem gente que vou dar um exemplo. Partidarismo é quando você toma partido, né? Quando a situação não está do jeito que você quer, você não faz nada. Ou quando tem alguém à frente que você não gosta muito, você não faz nada. E é uma moleza dentro da igreja. Tem muito isso. Aí saiu. Passei por muitas igrejas, sabe, irmãos? Aí tem umas igrejas que tem muito diretor de departamento, né? Disso, daqui, da escola dominical, dos jovens. Aí tem um pessoal na igreja, rapaz, eu não gosto muito daquele irmão. Aí tem as coisas para fazer, sabe? Tem as coisas para realizar na igreja. E a pessoa não colabora. E às vezes colabora, mas é com mau gosto, é uma dificuldade, e não vai, você chama, e eu estou doente, estou cansado, não sei o quê. Aí saiu o diretor do departamento, entrou outro. Menina, a pessoa se transforma. Da noite para o vinho, do dia para a noite, da água para o vinho. Se transforma, começa a fazer as coisas. Oxe, cadê fulano? Não, rapaz, está aqui dentro, está fazendo aqui, e depois está fazendo. E antes era o quê? Partidarismo. Tem muita gente. Trabalhar para Cristo, a motivação pode ser a motivação errada. Outros desejos de reconhecimento, né? Rapaz, a gente fala aqui, mas ninguém diz nada. Estava aqui com o pastor, esse pastor aqui na igreja. Ele era caladinho, entrou o outro. De vez em quando está dizendo, mas o irmão fulano, mas o irmão Beltrano, no microfone. Isso aí a pessoa tem gosto para trabalhar. Trabalhar para Cristo tem muito motivo, irmãos. Agora, sofrer por Cristo. Eita. Sofrer por amor de Cristo, inclusive, pode ser mal interpretado. Mas sofrer por amor ao Cristo, normalmente, irmão, só tem um motivo. É a glória de Deus. Quem sofre por Cristo, ele sofre porque ele está querendo glorificar a Deus. Porque não é fácil sofrer por Cristo. É fácil trabalhar para Cristo. Por isso você vê muita gente, inclusive nessa parte aqui, pastores. Pode fazer um levantamento aí, quantos pastores estão com síndrome de Burnout, ou aquela estafa, né, que a gente chama, estafa, cansado.
É que colocaram isso nas igrejas, né? O pastor tem que fazer isso, o pastor tem que ajeitar o ventilador, o pastor tem que abrir a igreja, o pastor tem que limpar, o pastor tem que organizar a festinha do departamento, não sei o quê, o pastor tem que não sei o quê, tem que visitar, tem que pregar. Botaram isso. Tem um monte de pastor aí e gente boa. Eu estou dizendo, gente boa. Isso é ativismo. Isso é muito comum dentro da igreja. Esse trabalha. Esse aí está trabalhando. E o outro? Tá, não, ele está só orando e estudando. Só faz isso. Mas os apóstolos disseram que era essa a função deles, né? Orar e pregar. Está lá em Atos 6. Agora tem os bispos, tem os presbíteros, né? Que visitam, que presidem. Então, irmãos, trabalhar para Cristo é muito mais fácil do que sofrer com Cristo. O que é que Cristo está nos ensinando aqui? A sofrer. É isso. O momento era de suportar. Lá na frente, o próprio Cristo disse isso a Paulo. Paulo não estava ali, né? Paulo era um fariseu. Eu não estava ali. Mas depois ele ia ser chamado. Sabe o que é que Cristo disse a Paulo? Está lá em Atos 9,16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Paulo trabalhou, irmãos? Trabalhou muito. O irmão sabe da obra do apóstolo Paulo. Ele diz, sobre mim pesa a responsabilidade das igrejas onde eu estou. Mas Cristo disse, você vai trabalhar, meu querido? Muito bem. Mas eu vou lhe mostrar que é necessário que você suporte o sofrimento por causa do meu nome. Quem lançou mão da espada? João diz no seu evangelho. João 18:10 diz que foi Simão Pedro. É interessante. Mais uma vez, abre um rápido parênteses, né, irmão, sobre essas características dos evangelhos, né? Só Lucas diz que foi a orelha direita e Jesus curou, né? Só João diz que foi Simão Pedro. São os evangelhos sinóticos. Cada um Deus deixou para escrever, para nos ensinar. Foi Pedro, irmãos. E João disse até quem foi o que sofreu a violência. Malco, servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote devia estar ali perto, Malco para proteger ali o sumo sacerdote. Recebeu a espada. Talvez pode ser até que ele tenha sido rápido, né? Que como foi a orelha, eu acho que ele deve ter dado uma afastada assim, né? Não tem como acertar a orelha e não acertar o resto, né? Normalmente. Não tem como desferir assim, né? Mas são, né? Não tem como a gente fazer uma investigação policial, uma investigação, né? Na pericial, né? Mas Pedro se adiantou, Cristo fez assim: basta. Não é assim que nós vamos enfrentar o poder das trevas. Aí eu quero também fazer umas aplicações, irmãos. Eu respeito muito, tem muitos pastores, né, que são muito bons, mas tenha cuidado aí com muitas mensagens de YouTube, tá? Tem uns pastores que às vezes eles se empolgam demais, sabe? E quase que levam, eu imagino, os irmãos a reagir a determinadas coisas contra os filhos das trevas. Tenha cuidado, tá certo? Tenha cuidado, porque o enfrentamento dos filhos das trevas tem que ser com muita sabedoria. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Então, nos dias de hoje, há um
há uma crescente assim que o cristão tem que se posicionar, ir para a rua e fazer movimento. Tome muito cuidado. Eu fico imaginando que nessas últimas, no dia 8 de janeiro, tiveram umas manifestações, deve ter muito crente aí na cadeia, viu? E incentivado por pastores, viu? Naqueles atos ali. Não, mas eu não fui para lá para vandalizar nada, não. Eu estava como cidadão, tá certo. Você estava como cidadão, mas você estava no meio de quem? Tenha muita sabedoria, meu irmão. Tenha cuidado. Entendeu, irmãos? Muitas vezes a linha é muito tênue entre tomar a decisão certa e tomar errado e sofrer grandes consequências. Então, fechando aqui, olha, Cristo disse: o momento é o momento de sofrer pelo reino. E não se, principalmente, essa é a lição, não se enfrenta a hora do poder das trevas com as armas das trevas. Não se enfrenta. Um deles perguntou, né? Mas Pedro nem esperou a resposta. Um deles ainda disse: então, com a espada é para usar? Ele pelo menos não perguntou, né? Aí não esperou nem a oração. Né? A resposta da oração. A resposta, Cristo estava ali na frente. Cristo ia dizer não, mas não deu. Então, irmãos, nós somos instruídos na palavra. Nós devemos ser adestrados para usar as armas da luz e não das trevas. O que é isso? Meu irmão, olha, todos nós vemos com a carga para a igreja. Antes de sermos chamados, nós trazemos uma carga. Olha, você pode estar na igreja desde pequeno, eu vou dar meu exemplo, né? Pela graça de Deus, louvo a Deus, meu pai e minha mãe sempre me conduziram para a igreja. Desde cedo. Nem sempre eu queria ir para a igreja, quer dizer, os irmãos, mesmo pequeno, houve um momento que eu não queria ir. Meu pai e minha mãe levava, viu? Levava. E eu participava de tudo, já disse aos irmãos, eu participava de tudo que tinha na igreja. Se os irmãos imaginassem, qualquer programação eu participava na igreja. Eu estava tinha passado mais, não tão distante, né? Nem não tão distante. Mas eu me lembro, né, quando adolescente, já junior para adolescente, eu ia para a igreja na terça-feira, era reunião de oração. Quinta-feira era estudo doutrinário. Sábado era reunião dos adolescentes. E domingo eu estava na igreja. Participava de tudo. Sim, na segunda tinha uma programação dos homens de evangelismo nos bairros. Eu ia com meu pai. Eu participava de tudo. Desde cedo. Mas, meus irmãos, houve um momento da conversão. Houve um momento em que a graça recaiu sobre mim. Até a conversão, a carga que eu estava recebendo, apesar das instruções e tudo que eu tinha na igreja, eu trazia uma carga ímpia. Todos nós trazemos uma carga para cá. A nossa personalidade, nascemos em pecado nos concebeu nossa mãe. Nós trazemos. É a palavra que vai limpando, que vai podando. Então, o que eu quero dizer a você é que determinadas características suas, habilidades, seja o que for, ela precisa passar primeiro pelo crivo da Escritura. Dá um exemplo mais claro. Você tem uma pessoa que uma pessoa que Deus alcançou com sua graça. E agora ele faz parte da igreja. E
e ele estava fora e ele era um excelente profissional na sua área. Vamos supor que ele era excelente profissional na área de marketing e administração. E ele é muito bem sucedido e ele é reconhecido não só na cidade, como no país todinho. Aí chega esse irmão, aí ele quer implantar o sucesso na empresa dele dentro da igreja. Olha, aquele irmão, olha, consegue, tudo que ele toca é fantástico. Aquela empresa ali estava na falência lá. Botaram ele e ele, em um ano, botou a empresa de pé, o caixa dele está no positivo. A igreja está passando por uma dificuldade financeira. Pastor, vá conversar com aquele irmão, para ele dar umas dicas. Irmão, ele tem que vir pela Escritura. Tem que ser pela palavra. Olha, tudo, nós temos que usar a Escritura para podar, para trabalhar, para indicar, para instruir, para tudo é a Escritura. Veja, a visão de Pedro aqui, irmãos, foi uma visão humana. Ó, qual é aquele cenário? Pedro estava com as armas, foi que a gente já viu, na mão. Pedro estava vendo uma injustiça. Aquilo é uma injustiça cometida contra o seu mestre. Ele não fez nada. Ele não fez nada de errado. Aquelas pessoas ali estão vindo, são filhos das trevas, vão cometer uma injustiça, vão prender o inocente, vão matar o homem, com certeza. O que é que eu vou fazer? Eu tenho à minha disposição uma arma, eu vou usar. Você deve usar as armas da luz. Cristo mostrou como reagir aqui. Não. Você precisa entender o cenário e o momento à luz da palavra. Cristo já tinha mostrado isso para ele, as profecias, tudo já tinha sido dito. Você tem que agir segundo a palavra, com as armas da luz. Quais são as armas da luz? As armas da luz, elas manifestam o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se enfrenta as armas das trevas com as armas da luz. Alguém no trabalho agiu com você com malandragem. Ah, meu amigo, mas eu sei o caminho das pedras aqui, hein? Deixa comigo. Ele fez uma, eu vou fazer duas com ele. Eu não fiz nada, por que ele está fazendo isso? Ele quer meu lugar, ele quer isso, quer aquilo. Ele falou com o cicrano. Ah, meu amigo, ele não sabe não, mas eu conheço fulano. É. Deixa comigo. Isso aí são as armas das trevas, irmãos. A arma da treva, das trevas. Rapaz, o cara dissimulado, deixou a entender um negócio, botou um negócio no ar ali, prejudicou meu nome, eu estou como sujo aí, eu não vou conseguir aquilo que eu queria. Está certo. Mas eu vou dar uma buzinada no ouvido de fulano também. Vou dizer umas coisas assim por alto. E é verdade. Eu não vou mentir, eu vou dizer a verdade. Irmãos, nem toda verdade deve ser dita. Provérbio diz isso. Provérbio diz, não dirás falso testemunho, também tem relação com a honra da pessoa. O mandamento tem direito de dever a honra. Ninguém tem o direito de difamar, ou não só difamar, desonrar ninguém. Maldizer ninguém. A Bíblia não dá isso, não. Não dá isso. Essas aí são as armas das
trevas, você tem que vir com as armas da luz. Vou finalizar esse ponto e já concluir, irmãos, dizendo que Deus não quer justiceiros no seu reino. Nas bem-aventuranças, tem alguma bem-aventurado justiceiro? Tem? Não. Tem bem-aventurados pacificadores, né? Bem-aventurados que choram, os que sofrem. Está aqui, Cristo disse, agora é a hora do sofrimento. Eu vou enfrentar o sofrimento. Ele não disse que ia, eu estou orando e estava orando para enfrentar o sofrimento. Para não pecar. Os discípulos não entenderam, irmãos. Além deste discípulo fazer isso, os irmãos sabem a consequência, né? Todos fugiram. Ficou só Jesus. Finalizando, versículos 52 e 53. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, que vieram prenderam, disse, saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Não pôde a mão sobre ele, por quê? Porque não era a hora. Esta agora é a hora, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, irmãos, eu concluo dizendo que a hora das trevas, ela vem sobre o crente. Mas ela tem um tempo determinado. Preste bem atenção nisso. Vai ocorrer com os crentes? Sim, como ocorreu com Cristo. Mas a hora das trevas não é definitiva. É algo pontual. E esse é um ensino, irmãos, que deve trazer conforto ao cristão. Quando ele é atacado pelo poder das trevas. Qual é? A soberania de Deus é sobre tudo e sobre todos. Cristo está dizendo aqui, essa é a hora de vocês, por quê? Porque chegou a hora determinada por quem? Por Deus, não é por vocês. Não é porque o plano de vocês deu certo. Ora, 3 anos, né? Há 3 anos, esse povo estava querendo pegar Jesus, irmão, desde que começou o seu ministério. Desde que começou o seu ministério. Esse povo estava atrás, era uma oportunidade, era outra. E Deus disse, não é a hora, não é a hora, não é a hora. Nem Satanás, nem os seus filhos podem fazer nada, senão debaixo da permissão de Deus. Aquela hora estava determinada já, e ela aconteceu. Irmãos, esse povo perseguia Jesus por todos os lugares. Buscava ocasião para acusar Jesus. Certa vez Jesus estava em Nazaré mesmo, né? E ele citou uma passagem de Isaías e aplicou à sua própria vida. E o pessoal pegou ele para precipitar ele. Ele saiu e se livrou. Por que ele se livrou? Ele se livrou porque não era a hora. Mas agora, ele não podia se livrar? Sim. Em Lucas não diz, mas nos demais evangelhos, Cristo disse, meu querido, eu podia clamar e chamar legiões, 12 legiões de anjos para me proteger. 12 legiões de anjos. Quem é que podia com anjo? Só precisar de um. É a hora. Mas esse tempo é determinado, é permitido e não é definitivo. Preste bem atenção, não é definitivo. Qualquer que seja o filho das trevas usado por Satanás, ele está limitado. Ele está com as mãos e os pés presos pelo poder de Deus. Não vemos isso em Jó? Satanás teve autorização só. Está autorizado. Toque nos seus filhos.
Vamos aplicar um pouquinho aos nossos filhos, né, irmão? Quase todos aqui, tem muitos que têm filhos. Já pensou Deus dizer, Satanás toca num filho dele e morrer? E Jó levaram todos os filhos. Aí às vezes muitos cristãos, né, desonram, murmuram a Deus. Por que meu filho? Por que meu filho? Como que o filho dele fosse? A Deus pertence tudo, irmãos. Ah, não pode não tocar no seu filho? Por quê? Por que Deus não pode tocar no seu filho? Que é isso? Está acima de Deus, é? A minha mãe, meu pai. Que é isso? Jó ficou sem os filhos todos, sem suas propriedades, sem sua saúde, mas até determinado ponto, até o ponto permitido por Deus. Chegou a hora da provação de Jó, chegou a hora das trevas. Agora também tem um detalhe. Quando Deus determinou abençoar Jó, Satanás pôde impedir a bênção de Jó? Pôde, irmão. Já Satanás está limitado. Satanás não pôde impedir nada. Nem pode. Nem pode. Quando estava na cruz, Cristo estava na cruz, pareceu que o poder das trevas tinha prevalecido. Não foi? 3 dias. Parecia que o poder das trevas tinha prevalecido. Os discípulos numa casa presos, todo mundo triste, todo mundo acabado. Mas a morte não pôde segurar Jesus no túmulo. O poder das trevas tem um limite. Então, anote aí, meu irmão. Os filhos das trevas vão sempre ter uma hora, um momento em que parece que vão triunfar. Mas essa vitória nunca é completa. Nós não temos como saber quanto tempo isso vai durar. Essa hora, quanto tempo ela vai durar. Mas temos a certeza que ela não é perpétua. Deus o sabe. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Como nós cremos, irmãos, os tempos, os últimos dias serão cada vez mais difíceis. Se prepare para tempos difíceis. Caminhamos para o momento em que o poder das trevas vai surgir com muita força. Vai parecer que vai prevalecer. Mas Cristo vai vir no seu resplendor, com todo o poder, para dissipar definitivamente o poder das trevas. Que nós saibamos, irmãos, como reagir nessas horas, glorificando a Deus, confiando na sua providência e no seu poder. Amém.